Para encerrar esses comentários a Susi, bom, o vídeo anterior foi cortado, mas a liberdade em jogo. E é importante que tenha criado esse suspense, a liberdade em o quê? Em jogo, porque se trata de um jogo de liberdades em que escolhas livres de outras pessoas interferem diretamente ou indiretamente nas minhas escolhas ou naquilo que eu projetei e pode, evidentemente, interferir a ponto de me obrigar a abandonar a Marcele, a tomar uma decisão como aquela do Daniel de casar-se com uma mulher grávida de outro homem, enfim, fugir ou não da convocação. A gente sabe do Mathieu, ele vai à praia, ele descansa um pouco, ele volta, passa por Paris e depois ele vai para Nancy, onde ele deve se apresentar. E, bom, ali a gente tem uma cena que eu acho interessante, eu vou começar na página 325, enfim, o Mathieu pensando a sua situação, né, a sua liberdade situada nesse ambiente de guerra. A gente tem que lembrar que ele volta, né, e esse percurso que ele faz pela França, de Marseille até Paris, de Paris até Nancy, isso faz com que ele veja uma França nessa drôle de guerra, nessa situação de pré-guerra e tudo aquilo que está em jogo, né, as existências que estão em jogo, as vidas que estão em risco, né, primeiro, e em jogo, evidentemente, porque os futuros dos casais, dos jovens com 20 e poucos anos, que sonhavam casar, ou do caso da Yvette, que ainda é virgem, e a iminência da guerra, todas essas situações aparecem como urgentes, sendo que elas não tinham urgência dentro de um projeto existencial em que a guerra não pairasse sobre todos. Um projeto existencial que Deus existisse, tudo seria permitido, mas num processo existencial em que a guerra existe, a existência individual, a liberdade individual está sempre em jogo e em risco. É claro que nós sabemos que podemos morrer a qualquer momento sem a guerra, mas a ilusão de ser eterno, ela não é colocada em xeque, como no caso, como acontece com o Pablo Ibieta, senão quando a situação se torna situação limite. E o limite da guerra, que nós não conhecemos no Brasil, né, não no sentido próprio do termo, esse limite da guerra ele é bastante coercitivo, digamos assim, com respeito às liberdades individuais. Início lá da página 325, no meio da Pont Neuf, em Paris, né, no caso, ele parou e pôs-se a rir. Essa liberdade, procurei-a bem longe, estava tão próxima que não podia ver, não podia tocá-la. Era apenas eu sou minha liberdade. Quem conhece mais a obra do Sartre, já leu A Náusea, por exemplo, é mais ou menos essa descoberta feita pelo Roquentin, quando ele descobre, eu sou a náusea, eu sou a liberdade. E aqui o Mathieu, no caso, já vai direto, porque ele está questionando sobre a liberdade, ele já vai direto a essa constatação, que é a constatação final do Roquentin na Náusea. Eu sou a náusea, eu sou a liberdade. Eu sou a razão daquilo que eu faço, né, e do que o mundo é. O mesmo se aplica, nesse caso, ao Mathieu, quando no segundo volume, situado, né, na guerra, né, na iminência da guerra, na drôle de guerra que o Sartre viveu de fato, mas esse personagem ali situado se descobre como sendo a própria liberdade. Aquilo que como acontece na história O Alquimista, né, que é uma história antiga contada pelo Paulo Coelho, recontada e muito bem, né, um grande sucesso, um livro delicioso, mas como ali é contado, aquilo que é buscado longe, como Mathieu pensava em encontrar se ele viajasse, se ele não se casasse, se ele não se comprometesse, estava sempre com ele, ele era essa liberdade. Então esse é o primeiro momento da descoberta da liberdade situada como sendo aquilo que eu sou. E o Mathieu, ele diz com todas as letras, eu sou minha liberdade. Esperava um dia uma imensa alegria, ser transpassado por um raio, mas não havia nem raio nem alegria, somente aquela nudez, aquele vácuo, tomado de vertigem diante de si mesmo. Aquela angústia, o termo é adequado, angústia, náusea são sinônimos em Sartre, cuja própria transparência impedia de se ver. Estendeu as mãos e passeou-as devagar sobre a pedra do parapeito, era rugosa vincada, uma esponja petrificada, ainda quente do sol da tarde. Estava ali, enorme e maciça, encerrando em si o silêncio esmagado, as trevas comprimidas que constituem o âmago das coisas, o ser em si. Estava ali uma plenitude. Ela não sofria pela iminência da guerra, ainda que uma bomba pudesse destruir a Pont Neuf. Teria desejado agarrar-se a essa pedra, fundir-se nela, encher-se de sua opacidade, de seu repouso, ser em si. Mas ela não podia ser-lhe de nenhuma serventia.
estava fora para sempre, fora do mundo, porque a pedra é trazida ao mundo pelo Mathieu. Então o mundo da guerra é indiferente à pedra exatamente por isso, porque ela é trazida ao mundo, ela não faz parte do mundo, do mesmo modo que o Mathieu faz parte do mundo, como parte integrante e engajada naquilo que é o mundo. No entanto, havia suas mãos no parapeito branco. Quando as olhava, pareciam de bronze. Mas justamente porque as podia olhar, não lhe pertenciam mais. Eram mãos de outro, de fora, como as árvores, como os reflexos no Sena, mãos cortadas. Ele fechou os olhos e elas tornaram a ser dele. Essa possibilidade do ser para si, olhar para si mesmo e objetificar-se. Então, quando o Mathieu olha para sua mão, para aquilo que ele é no mundo, e pensa a si mesmo como uma estátua de bronze, é a nossa tentativa de nos objetificarmos, que o olhar do outro também faz. Mas, efetivamente, quando ele fecha os olhos, ele é devolvido ao seu movimento de ser, que é o movimento de liberdade, de ser livre situadamente. Não houve mais sobre a pedra quente senão um gostinho ácido e familiar, um saborzinho de formiga muito desdenhável. Minhas mãos. É uma relação que a gente encontra também em Rocantan, quando ele descobre a mão que abre que pega o cachimbo, que abre a maçaneta, que toca a maçaneta. Minhas mãos, a inapreciável distância que me revela as coisas e delas me separa para sempre. Me revela as coisas e delas me separa para sempre. Eu não sou coisa como eu gostaria, eu não sou em si. Mas ao mesmo tempo eu sou em si, porque a facticidade do corpo me revela isso. Então o para si é o ser que é o que não é e não é o que é. Ele é o seu futuro, não sendo ainda, ele é seu passado concomitantemente, não mais o sendo. Tão inseparável do mundo quanto a luz, e no entanto, exilado, como a luz, deslizando a superfície das pedras e da água, sem que nada jamais me prenda ou me faça encalhar. Fora, fora, fora do mundo, fora do passado, fora de mim mesmo. A liberdade é o exílio e estou condenado a ser livre. É uma maneira poética de expressar aquela condenação que a gente encontra em textos técnicos como o existencialismo é o humanismo, de maneira ainda mais elaborada em O Ser e o Nada, essa condenação do ser para si. Ele é escolha livre e ainda que ele tentasse não escolher, isso ainda apareceria como uma escolha, a escolha por não escolher. Ou seja, uma situação muito parecida com aquela estabelecida pelo Descartes, quando Descartes propõe a dúvida como método, e o fato de duvidar prova que aquele que duvida existe, independente de estar sendo enganado ou não. Ou então, um princípio como aquele socrático, em que o Sócrates diz que o mais sábio é o que reconhece a sua ignorância. Então, esses princípios que têm esse fundamento circular, ele se funda sobre si mesmo. No caso de Sartre, a liberdade ela se apresenta como isso. O homem ele é livre para todas as coisas, mas exceto para deixar de ser livre. A única maneira de deixar de ser livre é o ato final da existência, que é livremente matando-se. O suicídio tem esse sentido. Está sempre à mão humana a possibilidade de colocar um fim à sua existência, mas esse fim necessariamente precisa ser colocado por uma ação, uma escolha que pretende se livre daquele indivíduo que se mata. Então, por isso a alternativa de suicidar-se, jogar-se da Pont Neuf, não ocorre ao Mathieu. Ele está condenado à liberdade. Ainda que ele fizesse isso, seria um ato livre dele de se matar diante da guerra, como fez efetivamente um filósofo, Walter Benjamin, quando ele, em fuga, descobre que a Espanha estava extraditando, ou pelo menos ele acredita nisso, e ele se mata para não ser aprisionado pelos espanhóis e não ser devolvido aos alemães. E essa lei espanhola nunca chegou a ser aplicada, mas ele não chegou a saber disso porque ele se matou. Então ele fez, a gente olha para isso do ponto de vista da filosofia de Sartre como uma escolha livre. A mesma escolha que tem o Mathieu agora de matar-se ou embarcar para Nancy e efetivamente participar da guerra. E eu continuo ainda na mesma página 325. Deu alguns passos, sentou-se no parapeito e ficou a olhar a água, correndo. E o que eu vou fazer com toda essa liberdade? O que vou fazer de mim? Havia balizado seu futuro com tarefas precisas. A estação, o trem para Nancy, a caserna, o manuseio de armas. Mas esse futuro
Nem essa tarefa lhe pertenciam mais, nada mais lhe pertencia. A guerra arava a terra, mas não era a sua guerra. Estava só naquela ponte, só no mundo, e ninguém podia dar-lhe ordens. Sou livre para nada, pensou desanimado. Nem um sinal no céu ou na terra, os objetos desse mundo estavam demasiado absorvidos na sua guerra. Voltavam para leste suas múltiplas cabeças. Mathieu corria à superfície das coisas e elas não o sentiam. Esquecido pela ponte que o suportava com indiferença, pelo ser, pelo em si. Pelos caminhos que marchavam para a fronteira, por essa cidade que se soerguia lentamente a fim de contemplar no horizonte um incêndio que não lhe dizia respeito. Esquecido e ignorado só. Um retardatário. Todos os mobilizados tinham partido na antevéspera. Não tinham mais nada a fazer ali. Tomaria o trem? Nenhuma importância. Partir, ficar, fugir. Atos que não poriam em jogo sua liberdade. Porque ele permaneceria livre se fugisse. Ele permaneceria livre. A única possibilidade efetiva dele não permanecer livre era matando-se. E é interessante essa frase, né? O que é que eu vou fazer com toda essa liberdade? Lembra o pagodinho do Raça Negra? O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade se estou na solidão pensando em você? E para concluir esses comentários sobre Sursi, eu convido a página 397, uma espécie de apanágio, né, do que foi esse momento bastante confuso em que a guerra afeta a todos, né? Mas a gente tem os personagens que nos interessam, o Daniel, o Marcelo, o Mathieu, a Yvette, mas interessa sobretudo perceber que a guerra está acontecendo com milhares, milhões de pequenas escolhas e que todos eles estão envolvidos nessas escolhas e que cada uma delas, na sua soma, é o que vai produzir o resultado que nós temos, né, no terceiro volume, a guerra de fato e o Mathieu sendo levado ao extremo da situação e fazendo a sua escolha pela liberdade. A gente vai deixar isso para o seu momento. Por hora, Mathieu continuou a andar. Tantos trens e caminhões rodando pela França. Tanta dor, tanto dinheiro, tantas lágrimas, tantos gritos em todas as estações de rádio do mundo. Tantas ameaças e tantos desafios em todas as línguas, tantos conciliábulos para chegar a isso. Rodar em volta de um pátio ou jogar níqueis na poeira. Todos esses homens tinham se esforçado por partir sem lágrimas. Todos tinham visto, de repente, a morte de perto. E todos, com muita dificuldade ou simplesmente, tinham aceitado morrer. Agora estavam imbecilizados, braços largados, atolados nessa vida que refluíra neles, que lhes deixara ainda mais durante mais algum tempo e que não sabiam aproveitar. Foi um 1º de abril, pensou. Agarrou-se com ambas as mãos à grade e olhou para fora. O sol sobre uma rua vazia. Noutras palavras, todo o preparativo, todo o sofrimento antecipado pela iminência da guerra não faz nenhum sentido enquanto a guerra não acontece. Todos os preparativos não fazem nenhum sentido, porque eles impedem a ilusão de eternidade que permitiria, numa situação em que a guerra não fosse iminente, permitiria que eles aproveitassem e desfrutassem antes que os alemães cheguem, né, que é uma expressão francesa, ou antes que a guerra efetivamente chegue. Mas eles não podem fazê-lo porque o futuro está barrado por esse ato livre, que reúne milhões de liberdades, mas que é a guerra. E concluindo, né, de verdade, agora, enfim, final da página 397. Nada. Sua vida, desculpe, um pouquinho antes. Voltaria para casa, poria a chave na fechadura, retornaria à sua cadeira no Liceu Buffon. E nada teria ocorrido. Nada. Sua vida esperava-o, familiar. Deixara em cima da escrivaninha, no quarto de dormir, entraria nela sem mais histórias. Ninguém se meteria à besta, ninguém aludiria à entrevista em Munique. Dentro de um mês tudo estaria esquecido. Restaria apenas uma pequenina cicatriz na continuidade de sua vida. Uma fenda, a lembrança de uma noite em que pensara partir para a guerra. Não quero, pensou apertando as grades com toda a força. Não quero, isso não acontecerá. Voltou-se bruscamente, olhou sorrindo as janelas faiscantes de sol. Sentia-se forte. Havia no fundo dele uma pequena angústia que começava a conhecer, uma pequena angústia que lhe dava confiança. Uma pessoa qualquer, num lugar qualquer. Não possuía mais nada, não era mais nada. A noite sombria da antevéspera não seria perdida. Aquela enorme agitação não seria inteiramente inútil. Que recoloquem o sabre na bainha, se quiserem. Que façam sua guerra ou não façam. Pouco me importa, não sou trouxa. A sanfona emudecera. Mathieu recomeçou a andar pelo pátio.
permanecerei livre, pensou. A liberdade, ela pode ser vivida mesmo na situação limite? Não. Ela é mais adequadamente vivida ou mais desafiadoramente vivida quanto mais desafiadora é a situação. Então, a liberdade situada, ela se revela nesse segundo volume como não apenas a possibilidade de mudar a história, ou de mudar o rumo da história dos homens, da humanidade, mas, sobretudo, como a possibilidade de realizar a liberdade, essa liberdade que o Mathieu sente como prenúncio daquilo que a gente vai encontrar no terceiro volume, que é a assunção da liberdade por um ato livre em vista da liberdade para todos. É algo com essa elaboração, mas vamos deixar isso para o momento em que agora, já que nada importa, o Mathieu efetivamente vai se deparar com essa força que até agora está sendo anunciada, está alterando todo o percurso, todo mundo, e ainda assim ninguém a olhou nos olhos, que é a guerra.